Bom dia a todos. Meu nome é Maria do Carmo, sou enfermeira da Comissão do Processo de Enfermagem e hoje nós estamos aqui com vocês para mais uma edição do nosso estudo clínico, hoje de número 137. E vai ser apresentado pelo Serviço de Oncohematologia do Hospital de Clínicas e quem vai fazer a apresentação vai ser a enfermeira Milena. Gostaria de saber, assim, hoje o horário ainda está meio cedo, acho que algumas pessoas vão chegar um pouco tarde, mas eu gostaria de saber quem temos nessa plateia, então, assim, quem são os enfermeiros? Obrigada. Quem são os estudantes? Professores? Técnicos e auxiliares nós ainda não temos hoje aqui, né? Vamos ver se daqui a pouco chega. Bom, então eu vou passar a palavra para a Milena, que ela vai estar apresentando, e no decorrer da apresentação do estudo clínico, a gente faz uma pausa para que vocês nos auxiliem a pensar também no diagnóstico que foi proposto por esse grupo nesse estudo clínico. Tá bem? Obrigada. Bom dia. Então, eu sou a Milena, sou enfermeira da radioterapia há quase 10 anos. Para vocês conhecerem um pouquinho da unidade, eu vou começar apresentando ela, depois a gente passa para o estudo e discute um pouco do diagnóstico, certo? Paciente oncológico em tratamento radioterápico, quais são as implicações para a enfermagem? A unidade de radioterapia é bastante complexa em se tratando de equipe, então trabalham lá conosco a equipe de enfermagem, são 3 enfermeiras, 3 técnicas de enfermagem, 4 agora. A física médica, médicos radioterapeutas, o administrativo, os técnicos em radiologia, que são especializados em radioterapia, eles direcionam o curso deles para isso, e eu tenho um técnico de moldes. Os pacientes da unidade de radioterapia, a equipe de radioterapia é considerada uma equipe terapêutica, não assistente. Eles podem ser, os pacientes, eles podem vir dos ambulatórios, então encaminhados do ambulatório de otorrino, de neco, todas as especialidades, da internação, quando são pedidas consultorias, e da emergência por consultoria também. O processo de trabalho parece um pouco complicado no início, mas eu só vou apresentar para vocês rapidamente. E a enfermagem, ela pode se inserir em todas essas etapas do processo, tá? Então, o paciente chega, vai para uma primeira consulta médica, onde é avaliado se ele tem indicação de radioterapia ou não. Se ele não tem, ele volta para a equipe assistente dele. Se ele tem, ele pode ser encaminhado ou para braquiterapia direto, ou radiocirurgia, ou para teleterapia, que é a radioterapia mais comum, né, que é com aceleradores lineares. Para fazer a teleterapia, ele passa por um planejamento, onde é necessário ou não a confecção de acessórios, simula ou faz uma tomografia. Hoje em dia é bem mais comum o paciente fazer o planejamento dele com tomografia, é bem raro com simulador. Os planejamentos são 3D, geralmente. Depois da tomografia, então, ele é planejado pelo médico, pela física, e é encaminhado para um dos aceleradores lineares que a gente tem, que é o 23EX da Varian ou o Mevatron da Siemens. Quando termina o tratamento dele, ele pode replanejar, fazer uma nova etapa, pode ter alta do tratamento para sua equipe assistente ou pode ser encaminhado para a braquiterapia. Fotos para exemplificar, então, a nossa tomografia, que é um luxo, né? Tem uma tomografia especificamente para a rádio, para fazer os planejamentos, e o simulador ali do outro ladinho. Os nossos aceleradores lineares, né? Essa é uma foto do 23EX, ali do 23 também, e a gente controla os pacientes por uma tela. Cadê o pointer? Aqui. Por uma telinha ali, porque não pode ficar ninguém dentro da sala junto deles, né? Então a gente fica controlando do lado de fora. A radioterapia, alguns conceitos bem rapidamente. A radioterapia, então, é um método capaz de destruir células tumorais através de feixes de radiação ionizante.
Mais de 60%, às vezes, algumas literaturas de 60% a 90% diz que de 60% a 90% dos pacientes com câncer podem ser tratados com radioterapia em alguma etapa, né, da sua doença, do seu tratamento. O objetivo da radioterapia é distribuir uma dose precisa de radiação a um volume definido, isso é feito pelo médico no planejamento de tumor, com o mínimo dano possível aos tecidos sadios que estão próximos, então são os órgãos de risco, né? Com os resultados esperados, principalmente a erradicação do tumor ou aumento da qualidade de vida quando é paliativa a radioterapia. Objetivos, então, a radioterapia pode ser curativa, pré-operatória, pós-operatório ou pós-químio, né, adjuvante, paliativa, antiálgica, bastante usada para paliar a dor, e antihemorrágica, que também pode ser usada. Efeitos agudos e tardios da radioterapia em tecidos sadios dependem muito do local de radiação, do volume de tecido irradiado, do fracionamento, da dose acumulada, do tipo de radiação e de diferenças individuais. A radioterapia é bastante específica no que tange aos efeitos colaterais. A gente tem orientações muito específicas para cada local de tratamento dos pacientes. Então, a gente não tem um folder único. Na consulta de enfermagem, a gente orienta direcionando para cada local de tratamento. Esses efeitos da radioterapia são, para efeitos de classificação, são classificados em efeitos agudos, que são aqueles efeitos que aparecem desde o início do tratamento, geralmente após umas 10 frações de tratamento, até 6 meses após a rádio, ainda são chamados agudos, e tardios quando aparecem após esse período. Isso aqui eu já falei. Alguns exemplos de efeito agudo: epitelite, epilação, alopécia, mucosite, esofagite. Notem que os efeitos agudos, eles são em tecidos de proliferação rápida, então geralmente aparecem em tecidos de pele ou mucosas, tá? Glândulas também. Falta de apetite, náusea, vômito, pele seca, diminuição do paladar, boca seca, diarreia, disúria, hemorragia, leucopenia, bem mais raro, mas pode acontecer dependendo do local, e fadiga, que é um efeito tanto da radiação, mas na minha opinião pessoal é mais do contexto todo da radioterapia, que é um paciente que vai e vem todos os dias, muitas vezes de longe. Fadiga aparece bastante também por esses motivos, né? É um tratamento bastante cansativo e bastante longo de ser feito. Não é a químio o paciente faz, vai para casa, consegue descansar, né? A rádio não, é todos os dias. Então, acho que a fadiga aparece bastante. Geralmente os efeitos agudos são reversíveis ao final do tratamento. Eu não vou entrar nos tardios porque eu acho que não convém agora. Em outra oportunidade talvez a gente converse sobre isso. Caso clínico, então, que a gente pegou, LSV, paciente feminina de 56 anos, branca, com ensino fundamental incompleto, procedente de Porto Alegre, testemunha de Jeová, estava acompanhada da prima na consulta, e ela foi atendida para realizar o tratamento radioterápico. O motivo do atendimento dela é que ela estava realizando o tratamento radioterápico. Um carcinoma lobular invasor multifocal na mama direita, classificação TNM T2N0M0, foi feita uma mastectomia mais esvaziamento axilar. Recebeu quimioadjuvante, estava em radioadjuvante também. O plano de radioterapia dela era receber 50 grays em 25 dias, 5 semanas, sobre o plastrão mamário e a drenagem linfática do plastrão, né, da mama, correspondente com acelerador linear e planejamento com formato 3D. Então, ela fez a tomografia e fez o planejamento, estava tratando no acelerador linear.
Tinha história de hipertensão, insuficiência cardíaca, tabagista, estava abstinente há 6 anos, tinha 3 partos cesáreos, usava enalapril, hidroclorotiazida, AS, digoxina, simvastatina e nodipina. E negava alergias. Estava bem, em bom estado geral, alerta, lúcida, não tinha dor. Pela insuficiência cardíaca, talvez, e por ser tabagista, tinha dispneia aos médios esforços, né, esforços moderados. Não tinha alteração na regulação térmica e vascular e estava se alimentando normalmente. Eliminações sem alteração também, a não ser a constipação intestinal. Mucosas úmidas, coradas, não tinha mama direita, então ela tratava plastrão. Cicatriz da ferida, ok, sem particularidades. Tinha dificuldade de elevar o membro superior direito por causa da cirurgia. Estava tranquila, tinha crença, né? Tinha fé, testemunho de Jeová. Tinha plenas capacidades para o autocuidado. E a gente orientou, então, os cuidados durante o tratamento radioterápico, entregou esse folder personalizado que a gente sempre faz e estimulou o autocuidado dela. Na 18ª fração de tratamento, então, foi feita uma consulta. A paciente não estava com dor, não tinha nenhuma queixa, estava bem, em bom estado geral, mas a pele estava com eritema no local do tratamento de radioterapia já. Estava usando gel de camomila, que é uma orientação nossa, 2 vezes ao dia. RTOG grau 1, a gente vai falar dessa tabelinha, tá? Que é uma classificação usada na radioterapia tanto para epitélio quanto para mucosa, né? Tem um específico para cada um. E estava usando um sutiã apertado, que vocês vão entender por que isso está aqui. O diagnóstico de enfermagem a gente vai discutir. E a conduta foi reforçar os cuidados com a pele e orientar de novo que o sutiã não pode ser apertado. Quais diagnósticos, então, vocês levantariam para esse paciente? Pode ficar por aqui também. Bom, então agora a gente vai para aquela parte que a gente está fazendo, onde a plateia nos ajuda a pensar, a fazer esse raciocínio clínico em cima daquilo que foi apresentado muito direitinho pela Milena, né? Acho que pode só passar o próximo slide, que para ajudar, então a gente fez uma tela onde a gente já separou os fatores de risco e as características definidoras, tirando da apresentação da Milena, né? Para que vocês, em cima disso, possam estar pensando quais foram os diagnósticos, qual é o diagnóstico que o pessoal que estava tratando dessa paciente levantou e o que a gente teria. Para auxiliá-las, eu acho que é importante a gente deixar pelo menos um livro com os alunos aqui, né? Se vocês quiserem, né? E eu tenho mais livros aqui. Só um pouquinho. Eu já queria aproveitar e apresentar para vocês que a gente já tem na COPE agora o livro, a última edição da Nanda em português, tá? Traduzido, então a gente já tem um exemplar para ficar na sala e já tem um exemplar também para empréstimo, tá? Que antes a gente só tinha a versão em inglês. Então eu vou disponibilizar. E a gente podia estar, então, assim, em cima disso que foi retirado do estudo, o que vocês poderiam estar levantando em termos de diagnóstico? Me ajuda? Nós 3 aqui estamos fazendo uma busca, porque a gente viu algumas coisas. Essa paciente, ela já tem uma hiperemia na pele, né? Então, a gente está procurando alguma coisa focada no risco de lesão de pele, tá? Mas só que a gente está buscando aqui na Nanda, na nova Nanda, como o Maria do Carmo mostrou, risco de integridade de pele prejudicada. Eu acho, do meu ponto de vista, acho que ela tem um risco, né, de ser
o risco de integridade de pele prejudicada por conta da hiperemia, né, que ela está apresentando. E uma dúvida que eu tenho, essa FO já está cicatrizada ou ainda já está cicatrizada? Oi? Sim, a radioterapia foi adjuvante, foi todo... Geralmente ela faz toda a químio antes de ir para a rádio, então ela faz a cirurgia, faz químio 4 ou 8 ciclos, então tem vários meses. Eu só vou pedir para vocês falarem sempre no microfone em função da filmagem, tá? Não, e na minha opinião já tem integridade da pele prejudicada, já está alterada a pele. Isso aí, tá. E tem outro. Nós também acreditamos que tem outro, que é o déficit do autocuidado. Ela tem alguma limitação, então não sei se é para banho, higiene. Oi? Pelo prejuízo funcional, déficit no autocuidado. Ai, mas aí eu tenho que deixar. O que mais? Os alunos ali estão numa busca muito ativa, que eu estou gostando de ver. Muito bem. Ó, como que é, Vitor? Risco de baixa autoestima situacional. Não, eu não vou dizer. Alguém mais gostaria de fazer alguma contribuição, sugerir mais alguma coisa? O que tem aqui, por enquanto, de sugestões são risco de integridade de pele prejudicada, a integridade, tem o risco e tem a integridade, déficit no autocuidado e risco de baixa autoestima situacional. Ok? Então, agora nós vamos passar para ver o que é que nesse estudo as pessoas que conhecem bem essa paciente, que cuidaram da paciente, levantaram para ela e por que levantaram. Daí tu pode continuar colocando. Então, a gente identificou uma integridade da pele prejudicada relacionada à radioterapia. Ela já tinha eritema na pele, né? O risco de integridade de pele é um diagnóstico de todos os pacientes da radioterapia na primeira consulta. Sempre tem risco, né? Porque a radioterapia sempre vai ter um efeito colateral na pele. E o risco de baixa autoestima situacional, relacionado a distúrbio na imagem corporal. Tá? A definição desse a gente colocou e o da integridade da pele, como a gente vai desenvolver mais, a gente coloca mais adiante, tá? Então, a definição de risco de baixa autoestima situacional é vulnerabilidade ao desenvolvimento de uma percepção negativa do próprio valor em resposta a uma situação atual e que pode comprometer a saúde. Ela não parecia, na consulta, ainda tá triste, deprimida ou apresentou alguma situação, alguma fala que a gente desconfiou que já estava, que esse diagnóstico já podia ser feito. Então, a gente achou que ela tem um risco pela perda da mama, né, por toda a situação de doença, enfim, mas a gente deixou como um risco de baixa autoestima. A integridade da pele, então, é o que a gente vai desenvolver mais. A gente pegou, então, na emenda nova, né, de 2015 e 2017, a definição desse diagnóstico é epiderme ou derme alteradas.
Integridade, a gente classificou, então, integridade da pele prejudicada, epiderme ou derme alterada, que é a definição da Nanda. No grupo necessidades biológicas, subgrupo integridade cutânea e mucosa, e os domínios da Nanda é segurança e proteção, e lesão física é a classe. Na NOC, então, o que a gente espera de resultados com a nossa intervenção, né? A gente espera, então, que a integridade estrutural e função fisiológica normal da pele e das mucosas seja refeita, né? Domínio e classe saúde fisiológica, integridade tissular. Os indicadores que a gente usou foi o eritema da pele, descamação, que pode acontecer, e necrose, que pode acontecer. A gente vai mostrar a tabelinha da RTOG, que são níveis de dermatite actínica, que pode ser chamada essa epitelite causada pela rádio também, que a gente pode esperar, né? Começa assim, aí vai desenvolvendo e pode chegar à necrose. Então, por isso que a gente escolheu esses indicadores. E a escala usada, né, para classificar como é que está ali gravemente comprometido, muito, moderadamente, levemente ou não comprometido, que é onde a gente quer chegar, nas 5. A RTOG, que é a escalinha que a gente mais usa lá na radioterapia, que se vocês virem em alguma evolução de radioterapia, provavelmente vai ser essa que vai estar descrita pelos médicos principalmente. Os graus 0, 1, 2, 3 e 4 e os parâmetros. Então, 0 seria nenhuma toxicidade, que geralmente é na primeira consulta, com menos de 10 frações, que a gente levantou o diagnóstico de risco. O 1, que é o grau 1, que ela está, que tem o eritema folicular discreto, epilação, descamação seca, que ela ainda não tem. O 2, eritema rubro escuro, brilhante, doloroso, descamação úmida. No final eu vou mostrar algumas fotos que exemplificam essas mais graves, tá? 3 tem um eritema intenso, descamação úmida confluente. E a 4, ulceração, hemorragia e necrose, que hoje em dia a gente vê pouco lá na radioterapia. As intervenções, então, da NIC, conduta da radioterapia. Assistência ao paciente para que entenda e minimize os efeitos secundários do tratamento de radioterapia, no domínio segurança, classe controle de risco, e as atividades que a gente pegou. Ficou a página, né? É para a gente se achar, a gente colocou a página e esqueceu de tirar. Desculpa. Então, promover atividades para modificar os fatores de risco identificados. O que isso quer dizer? Que a gente orienta, né, a fim de modificar aquilo. Aí entra a orientação do sutiã, né, que às vezes parece meio perdido ali, mas uma das orientações que a gente dá na consulta é que não use o sutiã apertado durante o tratamento. A gente tem que monitorar alterações da pele, tratar de forma correta. Vocês vão ver que a gente, numa das condutas, é orientar o uso de gel e outras que eu já vou falar. Fornecer informações objetivas relativas aos efeitos, reduzindo medo e ansiedade. Geralmente, na consulta de enfermagem, para orientar bem, assim, eu pego o desenho, ou a imagem da toma da paciente, onde eles desenham bem direitinho a área de tratamento, para mostrar para ela, ó, aqui pega toda essa região a radioterapia, é aqui que pode ter o efeito colateral, para que ela possa entender o porquê que ela está cuidando e o que tem que ser cuidado ali. A supervisão da pele, então, a definição, coleta e análise de dados do paciente para manter a integridade da pele e das mucosas, no domínio fisiológico complexo, na classe controle de pele e feridas. As atividades da NIC descritas: monitorar a cor e temperatura da pele, monitorar a pele quanto a exantemas e abrasões, quanto à ocorrência de infecção, instituir medidas de prevenção para a piora do quadro e orientar familiar cuidador sobre sinais de degradação da pele. Como ali na radioterapia a enfermagem não faz uma consulta de revisão do paciente, que a gente está tentando instituir, mas ainda não conseguimos, a gente faz uma primeira consulta. Nessa primeira consulta a gente orienta como é que é feita a radioterapia, o que pode acontecer durante o tratamento e quais os sinais, bem como está descrito, quais os sinais que o paciente tem que cuidar
para nos avisar e nos chamar, porque a gente não tem uma consulta marcada, mas a gente se dispõe a qualquer momento a aparecer, aí lá no AL, se os técnicos chamarem ou se o paciente pedir, a gente olha a pele, a gente pede para o médico olhar se precisar, mas geralmente a gente consegue avaliar o paciente em todo momento que ele nos pede, tá? Então ele tem que saber que se a pele começar a ficar vermelhinha, começar a ficar com aspecto mais brilhante, começar a coçar muito, até alguma descamação, ele precisa nos avisar para que a gente avalie, para ver se o médico não precisa entrar com um corticoide tópico, tá? Para parar a evolução desse quadro. Nos cuidados do clínicas, a gente viu que tem alguns cuidados bem interessantes ali para o fator da radiação. Nem todos a gente conseguiria usar. Se vocês quiserem, eu passo o que a gente salientou aqui, porque aqui a gente fez um print, não aparece todos os cuidados. Eu vou passar a folhinha onde a gente deixou em amarelinho todos os que a gente acha bem interessante de aparecerem. Nossa prescrição de enfermagem lá, então, a gente pede para aumentar a ingesta hídrica, evitar banhos muito quentes e utilizar sabonete neutro. Banho muito quente resseca mais a pele, né? Então, não esfoliar, não usar esponjas, lavar de forma bem cuidadosa a pele em tratamento com sabonetinho neutro ou de bebê, né? Mas tem que ser neutro, de glicerina ou de bebê. Não usar cremes, óleos, talcos, pomadas, perfumes, todos os produtos que possam conter metal, que possam conter pigmento, algum perfume mais forte, algum fator que possa irritar a pele ou deixar resíduo na pele, a gente contraindica. Então, a gente exclui todos os que ele costuma usar. Proteger a pele do frio, do calor e do sol. Frio e calor são fatores que podem ressecar mais a pele, né? E o sol é um outro tipo de radiação, então queima mais ainda. Não esfregar, não coçar, não arranhar, não escovar a pele irradiada. Se começa a coçar, é um processo que só piora, né? E aí pode infectar, se as escoriações infectarem, né? Pode piorar o quadro. Não usar sutiã apertado, roupa de material sintético. Então, sempre roupa de algodão em contato com a pele, é um tecido mais natural, não causa tanta irritação, absorve suor. Quanto mais a pele tiver suada ou úmida, maior a chance de macerar essa pele, né? Então, a gente pede para usar sempre roupa de algodão. Compressinhas de chá de camomila, frias ou morninhas, sobre o local irradiado. É uma orientação que a gente ainda dá, mas que a gente percebe que nem todo paciente faz direitinho, porque é uma coisa mais trabalhosa, né? Tem que fazer a compressinha e tal. Então, a gente dá uma opção um pouco menos trabalhosa, mais simples, mais rápida e bastante eficaz, que a gente usa ainda de forma empírica, mas um dia a gente vai fazer um trabalho sobre esse gel. Que é um gelzinho que ele manda manipular, que é composto por extrato de camomila 10%, aloe vera 5%, ácido hialurônico 1% e alantoína 0,1%. A gente criou essa fórmula com o auxílio de um farmacêutico há alguns anos já que a gente usa, né, com resultado bem interessante, os pacientes gostam. Então, só esse gel deve ser utilizado desde o início da rádio como prevenção. É manipulado e, mesmo assim, não deve ser passado antes da sessão de radioterapia, né? O ideal é o paciente tomar um banho, vir com a pele seca, sem nenhum produto, e depois passar o gelzinho 2 ou 3 vezes por dia. Não depilar a axila, não utilizar desodorante e, conforme o grau, né, de inflamação e de dermatite da pele, a gente chama o médico para que ele prescreva anti-inflamatório corticoide tópico, geralmente a betametasona, para esse paciente. Os resultados, então, a meta nossa é chegar a não comprometida, né, a pele integridade tissular não comprometida. Os indicadores, conforme a gente levantou, no início da radioterapia estava tudo bem, a pele estava normal.
com 18 dias de tratamento, a gente já tinha um moderadamente comprometido no indicador eritema, ainda não tinha descamação de pele e ainda não tinha necrose. Vou mostrar algumas fotos, então. Essa paciente não tinha muito fator de risco, era uma paciente magrinha, assim, que se cuidava muito bem, usou o nosso gel, terminou a radioterapia com a mama só com esse eritema, a pele está mais vermelhinha ali, mas não precisou do corticoide tópico, ficou super bem. Acho que é um exemplo a ser seguido, assim, é isso que a gente busca, sabe? Porque menos do que isso, com radioterapia, dificilmente a paciente não vai ter nada, né? Mas uma paciente que sai assim nos deixa muito feliz. Essa já foi um pouquinho pior, ela já tem um RTOG de 1:2, né? Já está confluindo ali, já tem descamação úmida. Esse é um plastrão, não é do nosso estudo de caso, mas só para vocês verem que a cicatriz já chega bem, assim, né? Não tem nada aberto, mas fica feio. E esse aqui é 2 semanas depois do término do tratamento, 2 semanas não, 20 dias, que a pele começa a escurecer. Então, a gente pega um paciente com uma pele normal, ele tem toda essa reação de radioterapia, termina a radioterapia com a pele ou vermelhinha ou com algum grau já de dermatite actínica mais forte, mas geralmente depois que termina a pele escurece antes de voltar ao normal. Isso é bem normal, assim. Então, se vocês pegarem no caminho de vocês algum paciente pós-radioterapia com a pele escura, assim, vocês digam para ele que calma, que vai voltar, não vai ficar escuro assim. Pode ficar algumas telangiectasias de efeito tardio e tal, mas escuro assim, não, tá? Ela volta um pouquinho mais. Essa é uma paciente nossa que ainda está tratando, que eu acho que está bem feio ali a mama dela, ela não conseguiu manter, já está de grau, está 1 grau 1, mas 1 grau 1 que eu acho que está feio, porque no mamilo não aparece ali, mas o mamilo dela já está aberto aqui, né? Se tu levanta a pelezinha, já tem uma fissura bem dolorida ali. Ontem mesmo a gente conversou com ela. Ela está usando corticoide já há alguns dias, né, Paulo? E a gente está acompanhando ela ainda tem 2 frações para fazer. E na parte de cima, ela tratava a fossa supraclavicular também. Ela tinha uma epitelite bem importante. É o próximo slide. É que a foto não mostra como é que estava. E depois dessa foto, eu vi ela ontem, deu uma piorada. A lesão dela está bem aberta aqui assim, está bem cruenta, assim, né? Está sangrante. Se a gente machuca, a gente colocou um curativo ontem, vamos ver se vai dar o resultado. Que é um curativo bem novo aqui, com uma espuminha que absorve a secreção, porque realmente é uma situação que a gente tem dúvida sobre o que aplicar em cima, né? Que mais? Contribuições que a gente espera com esse estudo, então. A gente sugere a implementação da informatização dos diagnósticos de enfermagem na unidade, que a gente ainda não tem. Revisar os diagnósticos de enfermagem ligados com a literatura atualizada, né, bem como as necessidades levantadas na unidade. Então, talvez de discutir mais a questão da revisão de enfermagem. Aperfeiçoar a assistência, né, visando a acurácia desses diagnósticos. Discutir. E aí a gente botou discutir porque não existe só radioterapia, existe ainda a radiação lá no Quarto Sul, que eles implementam aquelas sementes, né, de... É iodo? Ingere? Não é sementinha, então. Mas é que assim, ó, vocês viram ali no sistema e na Nanda anterior a essa nova, tá a palavra radiação. E aí a gente colocou como sugestão discutir a substituição da palavra radiação por radioterapia no sistema. Acho que é como fator relacionado referente a esse diagnóstico. Acho que a gente dá para levantar essa discussão
E aí ver lá com o pessoal do Quarto Sul se eles acham interessante ou não, se tem ainda algum diagnóstico específico de radiação. Implementar cuidados que promovam a melhoria na assistência, visando a excelência no atendimento. E revisar o processo de trabalho na radioterapia. Continuar revisando, né? Que isso é um processo contínuo. As referências bibliográficas, se alguém quiser depois olhar. É isso. Acho que a Milena foi objetiva, mas muito precisa, trazendo todos os conteúdos, né? Que foi muito bem desenvolvido. Eu não falei antes, mas a Paula teve uma missão, né? Que foi toda na construção disso, de forma conjunta, né? E hoje ela está um pouco prejudicada em função da voz. Então, por isso que a Milena acabou apresentando tudo sozinha. Eu acho que a gente poderia comentar um pouquinho aqui. Hoje a gente tem um pouco mais de tempo, que o estudo foi mais conciso, até considerando as características do serviço, né? Então, assim, é diferente de um paciente que está internado, que tem aquela riqueza, aquele acompanhamento diário, turnos, etc., né? Então, ali na radioterapia, o paciente chega, é visto. Eu acho que depois as gurias podem estar explicando melhor, talvez o fluxo, ou agregando mais características em relação a essa clientela que elas atendem, né, de como fica toda essa questão. Mas é um paciente que chega, que é visto numa consulta, que começa a radioterapia e que volta hoje conforme a sua necessidade. E não de uma forma sistemática, que talvez isso, quem sabe, né, elas estavam conversando, que bom se a gente pudesse marcar periodicamente, antes de apresentar lesões, e que pudesse também, por exemplo, quando nós estávamos construindo a questão dos resultados ali, né, se pudesse botar de novo aquele slide, tu consegue passar para nós? O slide dos resultados, né? Então, assim, como a Milena estava comentando ali, a questão da pele... Mas agora a gente passa aqui. A questão da... Esse aí, Não, o próximo... Esse, Então, assim, quando eu vi isso, mas eu queria que elas começassem a poder ver e acompanhar o paciente num período maior, né? Só que hoje, em função das questões de processo de trabalho, de demanda, sei lá de quê, então, assim, fica que a gente teve aqui era a nossa meta, o início e o momento do atendimento. O que eu senti falta foi de não ter um outro momento onde a gente pudesse já ter as questões resolvidas e tudo mais, né? Então, assim, que bom se a gente pudesse pensar, ou que bom se o paciente tivesse uma oportunidade a mais de estar com vocês, para a gente poder, talvez, estar fechando esses diagnósticos e fechando o ciclo de atendimento, né? Mas eu acho que eu vou abrir para as questões. Né? Eu acho que tem muitas palavras, muitas coisas. A Paula quer fazer uma colocação e vocês fiquem à vontade para questionar. Eu acho que tem muito termo que não é muito da prática de quem não é de lá, né? Que desconhece, que as gurias podem esclarecer. Só para esclarecer um pouquinho, eu peço desculpa pela minha voz. Só para esclarecer um pouquinho, que a gente viu no 18º, mas a gente também, só vendo no final, também não conseguiria ter uma ação muito ativa, porque o que está causando isso é a radioterapia, para a gente entender isso, que não é uma coisa que durante o tratamento isso vai ter melhora, né? Às vezes não é só uma ação nossa que vai fazer com que a nossa meta mude, o nosso indicador talvez só tende a piorar. Isso pós o término, então, quando a gente para de colocar o que está causando isso, a gente pode ter uma melhora, que seria a radiação. Só para entender isso, que o que está causando é o tratamento, né? A gente tem ações que minimizam esses fatores, mas a gente não tem como parar com o tratamento. A não ser em um caso... Exatamente. Bom dia. Sou Fátima, então, sou professora. Queria parabenizar o grupo, né? E eu mesma não conheço a unidade de radioterapia, né? Então, é muito interessante a gente ver vocês apresentando
e com tanta demonstrando a importância do papel do enfermeiro para esses pacientes, que eu não tenho a menor dúvida de que é fundamental. Eu também, o que eu ia apontar era um pouco nesse sentido, de que, fazendo uma analogia com aquela escala que os médicos utilizam e que é de domínio de todos, né? Que tem uma sigla, acho que a Carmen vai botar ali, né? Isso. Na verdade, essas escalas mensurativas e avaliativas, elas possuem muita semelhança com o que a NOC coloca, né? A diferença é que a NOC ela traz uma linguagem mais voltada para a enfermagem, que nesse caso, como o objeto é a pele, é a radiotoxicidade na pele, né? Se a gente olhar ali, eritema, né, na NOC tem, né? Ulceração, necrose também. Então a gente tem como fazer uma analogia com o nosso sistema de classificação. E, na verdade, isso no dia a dia vocês já estão habituadas a fazer. O que vocês não estão habituadas é usar aquele sistema de classificação que é o nosso, né? Que é a NOC, mas ele já está posto aí. Em relação ao que a Paula colocou agora, Paula, o indicador da NOC, assim como qualquer outra escala, tu não precisa partir de uma situação que tu sabe que ela é inevitável, como, por exemplo, uma queimadura de pele, mas tu tem graus de queimadura, né? O que tu não quer é que o paciente chegue lá no grau 5, usando aquela escala anterior, ou que ele fique no grau 1, que é a pior nota na NOC, né? Para esses mesmos indicadores, porque é o inverso, né? Para nós na NOC, quanto melhor a nota, melhor o estado. Lá é o contrário, quanto maior a nota, pior o estado, né? Então, se tu sabes que tu tem uma pele com eritema, mas você sabe o grau de normalidade, entre aspas, para aquele eritema, e o que deve ser feito para não evoluir. Então, se ele está com uma nota 3 para esse eritema, se ele terminar o tratamento com 3, então a tua meta pode ser 3. Está ótimo, porque ele não piorou. O que tem que ser avaliado é a meta. Tu não pode ter uma meta 5 para um paciente que está em tratamento, porque, obviamente, o eritema ele vai permanecer. Agora, o que tu não queres é que esse eritema vire uma ulceração e uma necrose. E para que isso não aconteça, é que vocês prescrevem todos aqueles cuidados que vocês apontaram. É o gel, é a compressa, é o banho morno, enfim, tudo que foi apresentado que eu não preciso colocar. Porque vocês sabem, na prática clínica de vocês, que se o paciente fizer esses cuidados, ele tem grande chance de não ter uma necrose. Às vezes ela é inevitável, por vários fatores, pela dose, pelo tempo de radiação, enfim, né? Mas isso pode ser evitável se alguns cuidados forem feitos, porque senão não teria o porquê de ter uma consulta de enfermagem, né? Eu estava aqui de ladinho conversando com a Bia, né, de todas as dificuldades que a gente enfrenta, né, quando a gente quer estabelecer novos modos de cuidar. E a radioterapia, querendo ou não, apesar de já ter tanto tempo no hospital, ela ainda é um setor muito novo quando comparado aos demais setores, né? Os outros têm 44 anos, a rádio tem 10, mais ou menos, né? Bom, então é um espaço que nós da enfermagem estamos ocupando, né? E vocês ocupando muito bem. Então, acho que no momento que vocês já estão fazendo uma consulta, que bom. Então, vocês já vislumbram a necessidade de ter mais uma, né? E assim vai. Então, vai ter o dia que a gente vai ter um consultório lá estabelecido, né? Porque vocês estão avançando. Em relação ao sistema, que é aquilo que cabe mais para nós da COPE, nós estamos numa batalha incessante, né? E esse ano a gente trabalhou bastante com as chefias de vocês, a Bia nos acompanhou, com a Vanessa, no sentido de estar podendo informatizar as sessões terapêuticas. Fizemos todo um planejamento que foi para a TI, né? E depois disso a gente perde a autonomia, né? Ficamos com uma luz no fundo do túnel que nos prometeram na última reunião que isso seria revisto em janeiro, né, Bia? Março. Eu estou querendo que seja janeiro. Bom, então vocês nos ajudem lá em março a cobrar das pessoas, não é? E porque da nossa parte nós estamos prontos para informatizar.
porque vocês têm conhecimento, vocês estão prontas para usar, né? Isso tudo foi passado para a equipe de TI. Precisa de uma ferramenta. Hoje, no ambulatório, as nossas colegas do ambulatório, elas escrevem à mão o diagnóstico. Não sei se vocês escrevem à mão o diagnóstico na evolução. Eu gostaria de perguntar. A gente evolui no sistema, mas escreve à mão. Sim. Isso. No I. A mão que eu quero dizer. O que a gente faz um pouquinho é tentar direcionar um pouquinho os cuidados. A gente não tem ele informatizado, mas a gente criou mecanismos para que isso seja implementado. Então, a gente digitou item por item dos nossos cuidados, a gente botou em todos, e a gente consegue clicar em cada cuidado que a gente quer orientar específico para aquela paciente. Tá, vocês devem ter feito uma pastinha lá nos favoritos. Cuidados e receitas. Ali onde diz cuidados e receitas, a gente criou uma prescrição de cuidados de enfermagem. Perfeito, era isso que eu ia sugerir, porque isso a nossa ferramenta hoje permite, né? Então, quando eu falo feito à mão, é porque não é clicar que nem na internação, mas que poderia ser feito com uma prévia digitação, que tu não precisa digitar todas as consultas. Tu já tem uma receita de cuidados pré-estabelecida, que tu pode modificar ela rapidamente e entregar para cada paciente. Então, isso vocês fazem. Como cada paciente é atendido por área de tratamento e individualizado, a gente tem todos os cuidados e define cada paciente qual a gente vai indicar para aquele paciente exclusivo da consulta. Perfeito. Então, assim, mais uma vez eu corroboro, vocês estão prontas para usar a ferramenta informatizada, né? Então, realmente, o que nos falta é a TI nos atender. Mas foi encaminhado, né? A gente trabalhou por alguns meses, né, bem de perto com a Vanessa e com a Beatriz, olhando para todos os setores lá, né, para químio, que vai servir para todos os serviços que a Bia coordena ali. Parabéns para vocês, tá? Eu acho que é uma área que os pacientes realmente precisam muito da enfermagem, muito, tá? Obrigada pelo trabalho de vocês. Só uma perguntinha. Eu queria só parabenizá-las mais uma vez. A apresentação estava excelente, muito clara, muito segura, estava ótimo, assim. E eu queria só perguntar uma coisa em relação ao tratamento e à epidemia. A gente não pode interromper definitivamente a radioterapia quando o paciente está em tratamento, e esse é o objetivo, né, de terapêutica. Mas quando o paciente interrompe eu não sei por quanto tempo e em que momento da lesão, por exemplo, está com grau 2 do RTOG, ele tem que parar, como é que é essa avaliação assim, que é feita? E se é o médico ou se é vocês que fazem junto? A gente avalia, geralmente, ou o paciente nos procura, ou o técnico nos encaminha, o técnico de radiologia que atende o paciente. Quando a gente avalia que precisa de uma avaliação médica, a gente chama eles, porque assim, quando o paciente tem muita dor, as medidas que foram instituídas não solucionaram aquele problema, ou o paciente está com sangramento, né, tá com uma lesão que sangra, quando o paciente está com uma lesão de aspecto infectado, que vai precisar implementar uma medida mais, não é drástica, mas assim, um curativo diferente, ou algum unguento, alguma coisa, pomada diferente, que não poderia ser usada durante o tratamento, né, porque ia piorar a situação, aí o médico interrompe. É só o médico que pode interromper, a gente não pode dizer, hoje não faz. E aí, geralmente, ele revisa, às vezes em 2, 3 dias, quando está muito ruim, em uma semana. A gente já teve um senhor com CA epidermoide que não voltou a tratar, porque ele tinha 90 anos, demorou tanto a pele dele a se recuperar, que não valia mais a pena. Ele estava quase no finzinho, eles suspenderam definitivamente a rádio, porque não ia fazer mais o efeito, né? E mama, a gente já teve situação numa paciente mais obesa, assim, que é um fator de risco bem forte, né, a obesidade, que ela ficou mais de 2 semanas sem tratar conosco.
A gente não pegou aquela foto, né? Podia ter pego. E a gente daí começa com alguns curativos que a gente tem testado, alguns com mais sucesso, outros com menos, e a gente tenta dar esse suporte, assim, né? Mas é o médico que interrompe, é o médico que recomeça. A gente encaminha para eles. Vocês não podem, durante a radioterapia, não pode ter nenhum curativo, que me disseram, né? Não pode ter nada na frente. Tem um tipo de gás que agora estão utilizando que para não colar, que eu vi ontem no curso de curativos, que pode ser utilizado, uma gás que não adere. Não é o Mepilex? Eu não sei o nome. Mas assim, vocês têm casos que o próprio paciente, ele resolve não ir? Sim, quando o paciente acha que ele falta. Ele simplesmente falta. Não, por causa da lesão, ele se auto-suspende. Ele se auto-suspende. A gente recomenda que ele venha para a gente avaliar, para tentar ajudar de alguma forma. Mas às vezes eles não vêm porque não tem canal anal, por exemplo. O paciente não tem condições, ele não consegue caminhar, ele não vem. Aí a gente liga, né? Quando a gente vê que não vem 1, 2 dias seguidos, a gente liga e pergunta o que está acontecendo, pede para ele ir para ser avaliado, mas acontece. Ele se autossuspende. Assim. A gente não tem como controlar muito isso, né? Quanto aos curativos, existe um curativo que eu acho bem legal, que chama Mepilex, só que ele é caríssimo. É um curativo que tem um sistema, eles chamam Safe-Tac, né? Que gruda e desgruda. Por exemplo, o paciente poderia ir com ele, desgrudar antes de entrar, né? E depois, é tipo uma espuminha, assim. E grudar depois, ia ficar protegido, se tivesse alguma secreção ia absorver e tal, mas ele é muito caro. É esse que sai 60 pila cada... Olha, eu não sei se é tão pouco. Eu me lembro que tinha um que custava mais de R$100 um pedacinho. Outro que a gente usa bastante em paciente com feridas, não sei se vocês já ouviram, é o Mepitel, que é como se fosse a nossa gase não aderente, só que ele é silicone. Então, ele pode ser reutilizado por 14 dias. Então, quando o paciente tem uma ferida cruenta, sangrante, mas que já não tem mais tanta necrose, ele está cruento. Aí a gente tem usado, a gente recebeu umas doações, a gente corta e usa o Mepitel. Quando tem muita necrose, muita secreção, né, que está se desmanchando ali, que não é viável, aí a gente usa a gase não aderente, troca mais de uma vez por dia. Mas a gente tem um senhorzinho agora que tem uma feridinha aqui que está cruenta, está bonitinha, sangrava quando a gente tirava, que o Mepitel está ajudando bastante. Então a gente vai avaliando, assim, né? Mas aqui tem muita coisa muito boa no mercado, muito boa, mas tem coisas muito caras. O problema é quando tira é que sangra, né? E aí tu perde toda a cicatrização que está no corpo. E aí vou chegar só na tua pergunta, tem que tirar. Senão faz o efeito contrário, em vez de ajudar, pior. Bom dia, então, meu nome é Giovana. Eu queria parabenizar então, as colegas, que eu acompanho bem de perto lá o trabalho e a corrida que é, para elas darem conta dessa dimensão de atender esses pacientes, né? Nessa linha que a Mirna trouxe, ontem a gente teve uma aula sobre cuidados com a pele. Eu queria saber se isso está descrito em forma de protocolo, gurias, a utilização dessa escala e das próprias medidas e relacionado ao tipo de lesão. E se em alguma medida vocês têm um projeto em função de que a gente tem um protocolo de pele aqui na instituição, né? Tem de úlcera por pressão, né? Mas que, não sei se, acho que é tu que participa do grupo, mas assim, eu acho que é super importante dar visibilidade para todo esse trabalho, né? Utilização de escalas, avaliação e o próprio, isso que vocês instituíram como medidas e como cuidados, acho que é bem importante, né? E eu sugiro e acho que vocês estão super prontos para fazer um estudo em relação a esses produtos que vocês utilizam, né? Eu acho que isso é conhecimento e vocês têm muito a contribuir com as pessoas que talvez sofram com essas lesões e não tenham tido ainda essa oportunidade de experimentar esses produtos, né? Então, eu acho que é bem interessante, eu acho que vocês têm que levar adiante esse projeto aí. Beijo. Alunos, TCC, estudo clínico, randomizado, não rola?
É que a Ivana está me devendo uma estagiária até hoje, né? Mas, Giovana, a gente jura que vai tentar, há tempo que a gente tenta. A Paula está fazendo agora o TCC dela. Não sobre o gel, tá, Giovana? Não sobre produtos, mas sobre a RTOG, porque qual é o nosso objetivo? A gente quer ter um pouco, a gente tem o conhecimento, a enfermeira tem o conhecimento para fazer isso, mas hoje a gente não tem um protocolo, esse é o termo, um protocolo instituído ali dentro da radioterapia que possa nos nortear quais ações e condutas devem ser tomadas em cada condição. Hoje a gente avalia e é feito de acordo com a decisão médica. Hoje a gente não tem isso definido. O que a gente quer? A gente quer começar a instituir essa escala, que essa escala seja feita sempre em todas as consultas de enfermagem e que cada vez que a gente definir um grau, a conduta seja a mesma para cada grau. Que eu não precise... o protocolo serve para isso, para... eu, como Paula, Milena ou Marta, quando a gente encontrar um RTOG grau 3, tomar a mesma conduta em relação àquilo, independente se é o médico A, B ou C, que é o médico daquela paciente. Então, esse é um pouquinho o nosso objetivo, um futuro, assim, que a gente consiga, além das consultas, reavaliar essa paciente, que também não tem fundamento eu não poder reavaliar, eu só instituir uma medida e não ter reavaliação, mas que eu possa reavaliar ela e possa seguir uma conduta uniforme dentro do mesmo serviço. Esse é o protocolo. O objetivo é que a gente avalie a escala, a RTOG, e tenha as condutas instituídas de acordo com cada grau. Mas, Giovana, eu vou te dizer que não existem protocolos internacionais sobre isso. Entende? É um assunto que ainda é um pouco... passa despercebido, assim, né? Na radioterapia, a pele não parece ter toda essa importância, porque não tem estudos que digam assim, um grau A de evidência é esse o melhor produto para prevenção, né? Não, estudos randomizados, assim, poucos, não existe um consenso isso, é pouca coisa, com alguns produtos às vezes comerciais, que aí o estudo a gente já questiona um pouco, né? E não tem... Milena e Paula, por que a gente não tem evidência? Porque isso é cuidado de enfermagem, né? O médico não vai fazer um estudo randomizado sobre isso, ele vai fazer um randomizado sobre a dose da radioterapia. Então, nós temos que ocupar os espaços que são nossos, né? Então, a gente precisa produzir estudos de evidência, né? E com intervenções, com opções de novas intervenções, né? Não é o caso aqui, né? Mas eu tenho orientado alguns estudos na área da pele para úlcera venosa e para úlcera por pressão, onde a gente está utilizando laser, por exemplo, que é uma nova conduta, né? É onde a gente está fazendo estudos randomizados. Aí com vocês, por exemplo, ainda ontem eu li um artigo simples, que é um quase experimental, que falava da efetividade aí na úlcera venosa de gel de papaína. Então, vocês não precisam fazer um randomizado de princípio, que um randomizado é um estudo mais complexo, mas vocês têm toda a condição de fazer, por um TCC de algum aluno, um quase experimental usando o gel que é usado aqui, para ter a evidência desta realidade, tu entendeu? Porque o quase experimental tu não precisa ter grupo controle, né? Tu só mostra a efetividade do gel. Então, por exemplo, digamos que tu tenha, aí tem que fazer um cálculo amostral, tu estuda só pacientes de mama, por exemplo, né? Então tu pega lá, digamos que o cálculo amostral fosse 50 pacientes com CA de mama. Então vocês vão usar o gel, esse manipulado aqui, no início do tratamento, na escala, né, que vocês podem também usar a NOC junto para ter algo da enfermagem, que eu tenho usado sempre uma escala padrão ouro, que nem eu usei a PUSH para a úlcera por pressão, e junto com a NOC, né. No meu estudo, a NOC é melhor do que a PUSH, mostra isso, o grau de sensibilidade é melhor, o que não quer dizer que vai ser aqui, mas dá para usar os dois instrumentos e avaliar a efetividade. Bom, se tinha um grau 13 e ele não evoluiu ao término do tratamento, tem uma efetividade importante esse gel,
né? Então, vocês podem fazer estudos quase experimentais, não é difícil, né? E tem aluno aí, e tem um monte de professor aqui que pode orientar. No caso aí, Fátima, seria nós poderíamos usar a RTOG e a NOC, porque a nossa comunicação com a equipe médica lá é RTOG. Agora, a nossa comunicação com os andares seria a NOC, porque seria com a enfermagem, né? Mas eu acho que até isso é em função da nossa prática, né? Que a gente não costuma habitualmente usar a NOC e passar. Porque a NOC, na verdade, ela não é só de resultados de enfermagem. Esses resultados, eles podem ser de vários profissionais de saúde. Eu lembro, na minha prática assistencial, eu já falava em termos não só de diagnóstico, mas como de resultados. E é uma cultura que a gente tem que cada vez mais ir inserindo, né? E acostumar e fazer. Como que a gente conhece tanto a linguagem deles? Como que todo mundo conhece tanto? E a nossa linguagem entre nós, ela é, então assim, então acho que cabe a nós extrapolarmos isso, né? Então, assim, no momento que a gente usar os resultados de enfermagem com propriedade, com seriedade, tranquilo, por que não é? Acho que a Carmen já respondeu, mas sim, pode usar. Eu entendo que nesse momento a comunicação ela está em cima daquela escala que já é reconhecida na literatura, né? Como a NOC ainda não é amplamente reconhecida por todos os profissionais, é um trabalho multidisciplinar, né? Porque envolve, né, o radioterapeuta, né? Não dá para também só trabalhar sozinho, né? O que eu tenho trabalhado é sempre assim, com mais de uma escala, nesses primeiros estudos, né? Para daí, quem sabe um dia a gente só poder usar a NOC também, né? Mas aí escolhe alguns indicadores exatamente como vocês fizeram ali. Quando a gente estava avaliando os indicadores, junto com a Maria do Carmo, a gente pensou muito na nossa prática. E eu acho que a RTOG foi o que norteou um pouquinho, assim, porque é o que a gente está mais habituado. Então, quando a gente... Oncológica. Exatamente, ela é exclusiva para pacientes de lesões de oncologia, de câncer. Então, quando a gente pegou a NOC, a gente voltou nosso olhar para isso. Para essas, claro, a NOC traz muitos outros indicadores ali. A gente é que selecionou alguns, a mesma coisa com as intervenções. Se a gente for pegar intervenções em radioterapia, a gente tem 2 páginas de intervenções, mas a gente selecionou algumas que se adequam ao nosso serviço. A mesma coisa as de pele. Se a gente for ver, as de pele englobam qualquer tipo de lesão. A gente tem que trazer para o nosso olhar clínico. Perfeito, gurias. Acho que é isso. Vocês estão nesse caminho aí de construção do conhecimento nessa área, né? Precisamos publicar, né? Eu queria agradecer a oportunidade, parabenizar as gurias e agradecer, assim, especialmente, eu acho que esse estudo clínico dá um pouco mais de visibilidade para o nosso trabalho. Eu entendo que cuidar de paciente oncológico, não vou desmerecer ninguém, nada, não é isso o trabalho de ninguém, mas eu acho que cuidar do paciente oncológico é muito complexo. É muito mais do que as gurias mostraram aí, e é a família envolvida, e são outras tantas variáveis assim que a gente não conseguiria num momento curto assim realmente colocar. Eu penso que elas são pessoas assim extremamente competentes e dedicadas. A gente está numa caminhada, a gente tem muitas ideias de outras coisas para construir no sentido de cuidar da educação dos nossos pacientes. Eu acho que elas estão assim, de super parabéns, eu tenho o maior orgulho desse trabalho, e eu acho que a gente pode evoluir para umas outras coisas. Na verdade, o que nos falta agora é perna, porque a nossa demanda é grande, o número de pacientes é grande, e a gente realmente trabalha assim, a gente não tem uma sala, né? Então a gente trabalha, mesmo com todas as adversidades, a gente consegue construir tudo isso. Parabéns para a Milena, para a Marta, parabéns pelo auxílio que vocês deram. A Vanessa, assim, tem sido também incansável. E vamos agora para o artigo, né? Está lançado o desafio, né? Vamos ver como é que se sai. Bom dia, meu nome é Ivana, sou
também sou chefia de serviço da Oncohemato e quero dar os parabéns também, gurias. E eu tenho certeza, assim, da demanda que é trabalhar na radioterapia, as dificuldades que a gente encontra, os tipos de curativo que a gente tem que fazer, né? Muitas vezes as pacientes não se chamam pelo nome, né? Elas se chamam, lá vem o mau cheiro, lá vem, né? Então, ouvir isso das pacientes não é fácil no dia a dia, né? Eu sei o que vocês enfrentam e a quantidade da demanda, assim, que os pacientes muitas vezes batiam na porta lá para ser atendidos, eu entendo isso. Entendi também a questão do estudo, eu penso que, eu concordo com a Fátima, a gente tem que começar a publicar, mas eu também acho que, eu estava falando com os alunos e eles também gostariam, bom, vamos fazer logo um randomizado, porque se a gente faz experimental aqui, outros vão lá e pegam a nossa ideia. Mas eu acho que está pronto, está caindo de maduro, eu acho que a gente tem que sentar. E ontem, na reunião de chefia do GENF, né, Marga, foi tratado esse assunto. Então, assim, cada vez mais está se formando os núcleos, os professores têm que ficar responsáveis por dar esse apoio à pesquisa aqui dentro do hospital. Então, isso foi conversado ontem e a gente já no nosso serviço, a gente já tem publicações, né, que estão saindo, e está saindo publicações da área do Oncohemato, da rádio, acho que já tem 2 artigos, né? Ou não, ainda não, né? Um artigo. O segundo poderia ser esse estudo clínico, está pronto, né? E a gente poderia fazer isso. Está pronto, é só publicar. Tá? Mais uma vez, parabéns para vocês, viu, gurias? Vocês merecem. Vocês já são as vencedoras. Mais alguém gostaria de fazer uma colocação? Bom, então eu queria só falar mais algumas coisas, assim. Primeiro, colocar, assim, de novo, em relação à nossa modalidade de apresentação do estudo clínico. E queria parabenizar a plateia, especialmente os alunos que acertaram os diagnósticos lá, mediante ao caso, né? Então, eu acho que é isso que é muito importante, e esse é o lado bom do nosso estudo, porque a gente faz um bate-papo, um horário de estudo, onde a gente realmente exerce o raciocínio clínico, né? Outra questão, acho que em cima de tudo isso, reforçando, eu não deixo de comentar que eu tenho um grande prazer em participar de todas as construções dos estudos clínicos, porque eu acho que é um momento ímpar onde a gente auxilia a própria unidade a se enxergar e poder se expressar de uma forma melhor, né? E além do que a gente faz novas relações a cada mês, eu conheço novos enfermeiros, e isso me dá um prazer que eu não consegui ainda avaliar com os indicadores, mas a gente pode pensar daqui para frente, né, de fazer uma tabelinha de satisfação. Então, eu acho que isso é muito bom, então, muito obrigada pela participação de todos, e ainda queria lembrar essa equipe, né, especialmente com a Beatriz, juntando o que a gente já falou e do que a COP vem trabalhado, que eu acho que, mais uma vez, assim, é super importante que a gente possa estar elencando os diagnósticos principais desse serviço, para a gente já começar a fazer essa inclusão e ver os cuidados, agregando esses que vocês também levantaram no estudo. Então, aquilo que a gente já tinha comentado, nós temos que marcar um encontro agora para ver esses diagnósticos principais e poder trabalhar com vários grupos essas questões. Também, muito obrigada a todos pela participação, e a gente encerra aqui esse estudo clínico. Obrigada.